Para começar, uma pergunta bem simples. Por que ser padre? Visitando uma religiosa nesses dias para entregar o convite da minha ordenação, eu perguntei para ela um conselho para um jovem que está iniciando o seu caminho no ministério ordenado. Ela me disse: Nosso Senhor ainda hoje chama muitos jovens, assim como nos chamou há 70 anos atrás. Estava ela e uma outra religiosa, e eu digo para esses jovens hoje: coragem, porque Deus ainda continua chamando. Então, por que ser padre hoje? Porque Deus nos chama, tem um amor dileto por cada um de nós e infunde nos nossos corações esse chamado, e nós, após o discernimento vocacional de anos no seminário, queremos responder esse chamado dando o nosso sim agora, recebendo então o 2º grau do sacramento da ordem. Ser padre hoje é responder a uma resposta a um chamado de Deus que nos fez no seu infinito amor, e assim, com a nossa vida, queremos trilhar este caminho que Deus nos faz e infundiu no nosso coração, e após um longo discernimento, queremos vivê-lo intensamente. Cada vocação é um chamado único. Então, diácono, eu queria que você nos contasse as suas primeiras lembranças dentro da igreja, seja na infância, na adolescência. Conta um pouco para nós sobre esse período da sua vida. As minhas primeiras lembranças na comunidade cristã se deram com a minha família, indo à missa, e também lembro do meu batismo, que recebi lá na comunidade no interior de São Gabriel, minha cidade natal, onde morava minha avó. Fui batizado lá, já era grande, eu já digo, criança, tinha uns 4, 5 anos, e lá fui batizado por Padre Roque Palocci lá. Então lembro do meu início, meu ingresso na comunidade cristã. Também lembro do tempo da minha catequese na comunidade no bairro, comunidade de São Paulo Apóstolo, pelo testemunho das minhas catequistas, também da minha família, os meus primos também que fizeram primeira comunhão lá na comunidade. E também lembro, lá nos anos de 98, 99, do meu grupo de coroinhas que tínhamos lá em São Gabriel. São pessoas que ainda hoje frequentam lá a paróquia, e também são lembranças boas que trago da minha infância. Nisso tudo, junto sempre na vida da comunidade, tanto na comunidade do bairro, mas também na comunidade matriz, no centro lá de São Gabriel. Então são essas minhas lembranças de criança. E fale agora para nós um pouco quais pessoas tiveram uma presença marcante assim na sua vida em termos de caminhada de igreja, como um testemunho, um exemplo, seja um padre, um leigo, um familiar, alguém da igreja. Quem que te marcou assim nesse sentido? Pessoas importantes para mim, lá na comunidade do bairro, a minha madrinha de crisma, hoje falecida, mas teve um grande impulso na minha vida, seu testemunho na minha vida também. Por quê? Porque a minha família não era muito de ir nos eventos da igreja, da comunidade, e a minha madrinha sempre estava lá e sempre me levava junto, seja lá para o grupo de coroinhas, seja para as viagens. Então ela sempre estava junto comigo e sempre foi uma pessoa ímpar na minha vida de amor pela igreja. Também lá em São Gabriel eu tive bons testemunhos com a vida das irmãs, da vida religiosa lá no hospital, na comunidade do bairro e também no colégio. Também tinha a presença dos irmãos maristas, lembro com carinho do irmão Ivo Piuzzi, que me deu os primeiros inícios da vida musical lá na minha cidade natal. Então, um irmão marista que também foi importante para a minha vida, para aprender a tocar na igreja, cantar na igreja. E também aqui em Porto Alegre, depois na cidade, na região metropolitana, lembro de uma pessoa muito importante, que me acompanha também até hoje, que é a figura do Padre Jacques, que lá em 2007, numa das suas homilias, fez uma pergunta aos jovens da igreja e eu estava lá.
que quando fossem rezar aquela noite, perguntassem-se diante de Deus qual era a sua vocação. E essa pergunta me rodeou por anos até eu entrar na vida, até eu entrar no seminário. Então, o Padre Jacques foi lá no início, em 2007, na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem em Cachoeirinha, fez essa pergunta, me acompanhou durante os anos e depois, no meu ingresso no seminário, também me encaminhando aqui pela paróquia do Menino Deus, aqui em Porto Alegre. E durante todo o tempo do seminário sempre me acompanhou, me incentivou, rezou por mim e também sempre estava junto. Então são pessoas que são muito importantes para a minha caminhada vocacional. E agora fale um pouco para nós sobre a sua decisão de ingressar no seminário. Como é que foi esse processo de discernimento? O meu processo de discernimento, então, se deu quando eu estava nesses anos que o Padre Jacques me acompanhou, desde lá de 2007. Eu resolvi, então, a completar o meu curso de graduação de enfermagem no La Salle, em Canoas. Depois, eu estava trabalhando no Hospital Santa Rita, do complexo aqui da Santa Casa de Porto Alegre. E naquele ano, eu acompanhei também o seminarista Douglas. Comecei a trabalhar naquele tempo no mesmo andar onde o Douglas, então, teve os seus últimos dias de vida. Então, o testemunho do Douglas foi muito forte naquele início do meu emprego. Então, ali, eu me perguntei, por que esse jovem tem tanto amor pela igreja, né? E Deus hoje está levando ele. Por que eu não posso também fazer esse processo de pensar, de discernir? Então, nesse decorrer ali, depois do falecimento do Douglas, durante todo aquele ano, eu fiz então os encontros Kairós, trabalhava, então frequentava os encontros Kairós uma vez por mês, e no final do ano eu ingressei no seminário pela paróquia do Menino Deus, aqui em Porto Alegre. E a reação dos seus familiares, dos seus amigos mais próximos, quando você deu a notícia de que entraria no seminário e queria ser padre? Como é que foi? Primeiramente, quem ficou sabendo que eu ia entrar no seminário foram os paroquianos do Menino Deus. Logo o Padre Jacques já anunciou lá na missa. E aí eu criei uma bolha, porque as pessoas aqui na paróquia sabiam, mas os meus familiares não sabiam. E eu tive muita dificuldade de contar para os meus familiares e para os meus amigos lá na minha cidade natal também. Um dia a minha mãe veio me visitar, então, e ficou hospedada ali na paróquia, e o padre, a hora que eu saí para trabalhar, o padre contou para ela que eu ia entrar no seminário. Quando eu cheguei da Santa Casa, a mãe disse assim, como assim? Como é que tu vai entrar no seminário, né? Agora que tu tá formado, tá trabalhando, como é que tu vai entrar no seminário? E assim, o que teu pai vai falar sobre isso, né? E eu disse, não, agora eu vou ao final do ano, eu vou em casa e vou contar pro pai. Por diversas circunstâncias, naquele final de ano, eu não contei pro pai. Algumas coisas que aconteceram lá. E aí eu disse, não, mês que vem eu vou lá e vou contar pro pai. E aí eu cheguei lá e eu fui enrolando, foi passando o dia e não consegui contar pro pai. Aí quando eu fui vir embora, então já estava até dispensada a Santa Casa, a mãe disse assim, e aí, não vai contar pro teu pai? Aí eu disse, não, agora a senhora conta, né? E aí, quando eu entrei no seminário, então eu fui, então meu pai acho que não sabia, e aí quando eu já estava lá no seminário em Gravataí, no outro dia, eu liguei pro pai, né, e aí o pai disse assim, tu tá de casa nova, né? Eu digo, sim, tô de casa nova. Ele me disse assim, o teu lugar vai estar sempre lá em casa, se um dia tu quiser voltar, o teu lugar vai estar sempre lá. Então o pai aceitou, ficou um pouco assustado também, né? Porque a vida religiosa tem toda essa questão assim que parece que a gente vai abandonar a família, mas não. E aí em julho, naquelas férias de julho, eu e mais uns colegas lá em casa, o pai conheceu os meus colegas de seminário e abraçou, me apoiou naquele ano. Depois, próximo ano, o pai vier a falecer. Os meus amigos no hospital, né, disseram que ficaram surpresos também. Tinha uma médica, a doutora Alice, que nós éramos muito amigos, e disse assim, como assim tu vai embora, né? Como é que... E agora, né? Como assim? Eu disse, pois é, ela disse... Então,
eu acho que tu vai ser um grande padre. Eu acho que tu não vai voltar. Ela disse, se tu vai voltar um dia capelão da Santa Casa. Eu digo, olha, não sei, irmã, a doutora, né? Mas ela foi uma das pessoas que causou bastante surpresa, assim. Ela disse assim, mas eu via no teu jeito de ser enfermeiro aqui no andar, que tu poderia ser um padre também. Assim como tu tratava as pessoas, a equipe, né? Nós, colegas, tu tinha um bom relacionamento. Eu digo, pois é, eu vou fazer esse discernimento. Lá em São Gabriel, os meus amigos de infância, os meus amigos de ensino médio, eu também não contei para eles. E um mês depois que eu estava no seminário, então já estava meio que todo mundo sabendo, mas eu não tinha contado para ninguém. E um dos meus amigos, me ligou no dia do meu aniversário, que era praticamente um mês depois que eu tinha entrado no seminário, e me ligou e me disse assim, Maninho, que é o meu apelido, Maninho, a gente sabe que tu tá no seminário. E não precisa tu ter vergonha, a gente te apoia e te ama muito. Disse assim, o Rafael, né? E aquilo foi bom, né? Ouvir dos amigos, assim. E depois, nesse tempo, depois quando eu fui lá em São Gabriel, revi os meus amigos, eu sempre tive apoio, assim. Muitas curiosidades, aquela função toda. Mas eles sempre caminharam junto comigo, assim. Sempre quando eu me pude, eu fiz presente na vida deles também nesses anos. E você tem alguma devoção especial por algum santo da igreja que você buscou estudar a vida, que é um exemplo para você? Conta para nós um pouco. A minha grande devoção, que me acompanhou desde a época de discernimento vocacional, na vida da minha vida profissional, como enfermeiro, e também no seminário, é São João Paulo II. Foi o Papa da minha infância, né, qual eu acompanhei todo o processo, né? Então conheci bem ele, a vida dele, e sempre procurei ler os escritos dele. E uma das curiosidades é que naquela tragédia da Kiss, né, eu pedi muita intercessão de São João Paulo II por todas as famílias, mas principalmente pelas famílias que tinham perdido seus entes queridos lá em São Gabriel. Tinham vários conhecidos. E um dia que eu cheguei do hospital, dormi de tarde cansado e eu sonhei com o Papa, né? Com São João Paulo II. Acho que de tanto pedir intercessão, né? E eu, naquele sonho, eu lembro que nós estávamos lá em São Gabriel. Eu digo, mas olha o Papa aqui, né? Sua santidade, né? Aí eu disse, o que o senhor faz aqui? Ele disse assim, eu vim rezar pelas vítimas da tragédia da Boate Kiss aqui. Enfim, depois eu me acordei, não lembro se saiu a missa não, mas sei que o santo estava lá, né? E depois o São João Paulo II foi canonizado, então é uma das devoções que eu tenho e que sempre peço a sua intercessão para a minha vocação.